Fala galera, tudo bem? Hoje eu vim contar um pouco sobre os bastidores da minha visual novel, Metade de Mim, um projeto super pessoal que está crescendo cada vez mais e que tenho muito orgulho de compartilhar com vocês. E se você curtir criação de jogos, devlog, até mesmo dublagem brasileira, desenvolvimento indie, fica comigo nesse vídeo até o final porque tem muita coisa legal para mostrar, inclusive uma grande mudança no estilo visual do jogo. Vamos começar falando sobre uma das partes mais curiosas e que mais gera conversa por aí, né? Que é o uso de inteligência artificial para criar a imagem do jogo. Adiantando logo, eu não estou mais usando IA para fazer as imagens do jogo. Na verdade, eu estou fazendo pixel art 2D, mas isso eu vou explicar mais para frente. Na verdade, no começo do projeto, a maioria das imagens foi criada 100% com a ajuda de IA. Isso não significa que eu cheguei lá e apertei um botão e pronto. Cada imagem passou por um ajuste, direção de arte, revisão e etc. Tudo com muito cuidado para que cada cena Eu também tinha escolhido os estilos, os enquadramentos, as cores, tudo com muito cuidado para que cada cena transmitisse o clima certo. Só que quando eu postei no TikTok, muita gente reclamou, muita gente falou, deu o que falar, né? E eu entendo, eu sei que o uso de ferramenta, o uso de inteligência artificial é algo problemático e eu já mudei isso para deixar bem claro. Mas eu só queria dizer que, só para esclarecer que agora o uso de IA não tá... Mas só para esclarecer que agora a gente não... Mas só para esclarecer que não tá sendo mais... Mas só para esclarecer que não está sendo mais usado IA para fazer... Ah, não é possível. Mas só para esclarecer que eu não estou usando mais IA para fazer as imagens do jogo. Tava sendo muito bom. Claro, tinha algumas partes que eu passava mó tempão corrigindo, porque como vocês sabem, a IA na hora de fazer a imagem ela é um pouco instável, mas eu tava conseguindo criar bem os prompts. Mas agora eu deixei de lado a inteligência artificial e tô fazendo pixel arts, né, no estilo Tales Noir, mas isso eu vou falar mais pra frente. Agora, algo muito importante que eu fiz questão de trazer para o meu jogo foi a dublagem 100% brasileira. Todos os personagens principais são dublados por pessoas reais aqui do Brasil. Foram algumas horas de gravação, direção de voz, testes e mais testes, mas garanto para vocês que o resultado ficou incrível. Claro, ainda faltam colocar algumas vozes, porque o jogo está passando por um reprocesso, eu estou refazendo o jogo. Isso faz parte também da criação do jogo, às vezes a ideia muda, às vezes a gente renova, e isso é completamente normal, só quer dizer que o jogo vai demorar mais tempo para lançar. E eu escolhi a dublagem porque, pensa, você tá lá numa visual novel, apenas passando o texto sozinho, e às vezes até quando o youtuber vai gravar ele precisa fazer a voz dele. Isso fica, bom, na minha opinião não fica legal, tá? Fica engraçado, mas não fica legal. E a dublagem dá vida aos personagens de um jeito que, tipo, texto sozinho não consegue fazer. A interpretação, o sotaque, o tom, tudo isso conecta muito mais com o público brasileiro. Mas tem uma exceção. Um personagem específico chamado Velar foi dublado por IA. E eu quero explicar bem o porquê. Velar é um personagem único, tá? Ele tem uma voz profunda, calma, meio sobrenatural, com uma presença muito marcante. E sinceramente, nenhum dublador que eu conheço conseguiu chegar no tom que eu queria pra ele. Foram várias tentativas, tá? Algumas boas, mas não era a voz. Foi aí que eu experimentei gerar a voz dele com IA e o resultado ficou exatamente como eu imaginei. Impactante, imersivo e memorável. E por enquanto, só ele usa IA na dublagem. Os demais personagens continuam sendo interpretados por dubladores reais, como deve ser. A ideia não é substituir ninguém, foi encontrar a melhor voz possível para esse personagem específico. Agora, vamos ao grande assunto do vídeo. Talvez você já tenha visto as primeiras versões do jogo, lá no começo, quando Metade de Mim ainda usava aquele estilo mais tradicional de visual novel, com PNGs estáticas, fundos ilustrados e personagens em poses fixas. Esse formato funciona muito bem. É clássico e muitos jogos incríveis usam ele. Mas
Quanto mais eu desenvolvia a história, mais eu sentia que faltava algo, faltava movimento, faltava respiração no cenário, faltava dinamismo. Foi aí que eu decidi dar um passo ousado, transformar Metade de Mim em uma experiência visual mais viva, com estilo pixel art 2D, no estilo do jogo Tales Noir. Pra quem não conhece, Tales Noir é um jogo com uma estética noir fantástica, personagens animais, antropomórficos e um visual 2D de lado, que mistura investigação e drama, e aquilo me inspirou muito. Eu comecei a adaptar os cenários do jogo para esse estilo, com profundidade, perspectiva lateral e ambientes respirando. Os personagens também foram redesenhados, agora eles se movimentam, andam pela cena, interagem com objetos, com o mundo. É como se a visual novel tivesse ganhado um corpo. Tá demorando, tá dando trabalho, mas tá valendo cada segundo. E o melhor, o impacto na imersão foi imediato. Até a primeira cena que eu fiz, se você comparar o PNG do fundo do quarto, ficou uma porcaria, porque era o fundo PNG do quarto e o texto embaixo sem voz, porque o protagonista não tem voz. É uma técnica usada em muitos jogos para o jogador se sentir dentro do protagonista, mas isso não vem ao caso. E agora tá tipo uma animação do protagonista se levantando. Claro. Eu não sou o melhor animador de pixel art, mas eu tô dando o meu melhor. Tá levando tempo, mas eu quero entregar uma experiência boa. Como é um jogo indie, não tem como entregar aquela experiência puta, né? Nossa, que jogo. Acabou GTA 6, não. Mas eu tô tentando, tá? Eu não tô me dedicando 100% no game todos os dias. Eu sei que isso é um erro à parte, mas eu tenho uma vida fora disso. Então eu tento conciliar, tá dando certo pra mim, não tá me sobrecarregando, eu tô feliz fazendo, então é isso que importa. E voltando pro assunto, ter esse impacto no jogo, é porque é aquela coisa, né? Você não vai ficar apenas lendo a história, você vai ver o que tá acontecendo dentro dela, né? Com base nas animações. Mas é isso, pessoal. Metade de Mim é um projeto que tá evoluindo junto comigo, mistura arte feita com IA, dublagem brasileira, tecnologia, narrativa, e agora também tá nessa nova estética de pixel art, que antes era só em combate, mas agora tá na história toda. E vale a pena destacar que eu tô me inspirando no jogo Tales Noir. Então se você não conhece, procura saber, que você vai ver que vai ficar interessante. Não tem como ficar igual Tales Noir, porque Tales Noir foi feito na Unreal, se não me engano, na Unreal Engine 4, e eu tô fazendo pelo Ren'Py, que porra, não tem como entregar aquela lá experiência, né? E eu tô fazendo tudo isso para poder entregar a história de Metade de Mim, né? Que é uma história profunda, emocionante e com a identidade própria. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou e principalmente o que você achou da mudança do estilo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima. Mas antes, escreve nos comentários aí se você já jogou uma visual nova com dublagem brasileira e pixel art, que nem tá sendo em Metade de Mim.